E aí, pessoas, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo tranquilo, tudo beleza? Como é que estão as coisas? Tudo em paz? Tudo legal? Bacana, né? Legal. Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo, da Arma 1970, tô aqui mais uma vez com um vídeo pra gente fazer, a gente tá aqui fazendo a cabeça, né? Essa é a cabeça do vídeo. Tô aqui fazendo a cabeça do vídeo, pedindo pra você curtir o vídeo antes de qualquer coisa. Se inscreva no canal, canal Paulo da Arma 1970. Eu sou o Paulo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? A gente já está aqui com essa maravilha aqui, ó. Olha, falar um pouquinho, porque não dá para falar desse calhamaço inteiro, senão a gente vai ficar aqui 2 horas, né? Falando das obras completas do Robert Howard, sobre esse material aqui do Conan. As obras completas do Conan, né? Porque obras completas do Howard é bem mais coisa e a gente não ia conseguir. Se a gente não vai conseguir falar de tudo aqui do Conan, imagina das obras completas, né? Então curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Hoje, Conan o Bárbaro, um pouquinho dessa grande criação do nosso caríssimo Robert Howard, beleza? Até já já, hein? Valeu! É isso, né? Conan o Bárbaro, The Complete Chronicles of Conan o Bárbaro, o nosso querido Conan Cimério do Robert Howard. Nosso material aqui de leitura, eu passei meses destrinchando esse material, porque conforme é uma tese minha de muito tempo, eu acredito que a maioria das pessoas que conhecem o Conan, né, que conhecem o personagem, eles o conhecem exatamente do filme do Schwarzenegger, né, do clássico Schwarzenegger, ó, esse material aqui que tem em DVD, tá vendo o quadro ali atrás? Esse filme do Conan que a maioria das pessoas conhece, e também a maioria dos leitores, elas têm conhecimento do Conan por conta das revistas em quadrinho, das fantásticas histórias criadas lá, montadas pelo Roy Thomas, olha que beleza, Roy Thomas, e com a arte do John Buscema, que é esse material que nós temos aqui, ó. Ó, tá vendo? Esse material que nós temos. A maioria das pessoas que já ouviu falar do Conan desconhecem que ele é uma obra literária riquíssima, um material riquíssimo, criado em 1930, por aí, 1930, que virou tudo isso que a gente conhece, as obras, quer dizer, quadrinho, filme, videogame, os tantos filmes que tem, deve ter um monte por aí rodando. Eu conheço o Conan, né? O Conan justamente por conta do Schwarzenegger, filme lançado lá em 1982. Então a maioria das pessoas desconhecem que o Conan é um personagem criado nos pulps, né? Criado para as revistas lá por 1930. O Robert Howard, ele escrevia, ele era um indivíduo não vou chamar de famélico, mas ele escrevia para viver. Ele criou um monte de personagens, criou o próprio Ku, tá aqui, ó, esse personagem aqui, ó. Vou mostrar aqui uma. Porque, isso que eu tô falando, quer dizer, muita gente desconhece a quantidade de coisas que o Howard ele montou. Deixa eu ver se eu acho aqui, que eu tava marcado aqui, mas saiu. Deixa eu ver aqui, pega aqui rapidinho. Ele criou muita coisa, mas como o pessoal eles ficam nos quadrinhos e nos filmes, eles desconhecem aqui o Ku da Atlântida, personagem com o desenho do Barry Windsor Smith, ó, vendo? Isso aqui é mais uma das criações do Robert Howard, que ele fez muita coisa. Como eu estava dizendo, ele era um escritor famélico, a mãe dele muito doente, ele praticamente fazia o almoço para pagar a janta, como diz no popular. Então ele criou as histórias muito bem escritas e ele escrevia, publicava nos pulps, nas revistas, e disso aí ele ia sobrevivendo. E o interessante é ver como a escrita dele é boa. Com a maioria das pessoas, eu também peguei o Conan por conta do filme e dos quadrinhos. Assim, durante muitos e muitos anos eu não sabia. Tinha lá os letreiros nos quadrinhos dizendo que criação do Robert Howard, etc. Mas eu não tinha essa. Eu não uni uma coisa a outra. De vez em quando no Brasil saíam livrinhos que eram publicados em banca de jornal, que eu via que
era aqueles livrinhos contando a história do Conan, mas eu achava assim, é igual saía do Batman, saía do Super-Homem, saía do Homem-Aranha, livrinhos, né, com em vez do quadrinho, historinhas. Eu tinha a percepção de que esse material era assim, era transliterado, era saído do quadrinho para virar livro. Mas não, o material é originalmente criado para a literatura, para ser lido como literatura e não como desenho gráfico, que depois, como eu falei, foi brilhantemente, né, brilhantemente desenhado. As adaptações do Roy Thomas, né, a partir de 1970 nos quadrinhos, nos trouxe o personagem para um grande público que desconhecia, porque como o Robert Howard morreu com 30 anos, ele se matou, ele se suicidou por conta da mãe, como a mãe estava muito doente e ele estava procurando tratamento, até que no próprio livro fala numa carta, que depois eu vou ler essa carta, que ele desesperado porque a mãe dele estava para falecer, estava para morrer, né? E ele não tinha dinheiro. As editoras das revistas às vezes atrasavam bastante o pagamento, e ele da mãe precisando de tratamento, a mãe morre e ele se mata. É uma das coisas mais controversas, mais estranhas da chamada literatura. Não que os escritores, né, do passado eles não tivessem seus próprios problemas. Eu conheço uma histórias da maioria que era o Balzac mesmo escrevia para viver, assim, e morreu de tanto escrever. O Balzac, isso é clássico, né? E tantos outros que morreram cedo. E o Robert Howard não está muito longe disso. Ele morreu novo, com 30 anos de idade, como eu disse, ele se matou e deixou esse catatal de material, fora, como eu falei, fora outros que também que não são são menos conhecidos do que o próprio Conan, como eu citei, o próprio Kull, né, o Príncipe da Atlântida. Ele escrevia muita coisa, ele botou muita coisa nas revistas, e isso ficou zanzando por aí, até que nos anos 50 outros escritores pegaram trechos, pegaram materiais dele que ele tinha deixado, só os esboços, e começou L. Sprague de Camp começou a reviver essas histórias do Conan, até chegar na Marvel em 1970, quando ela comprou os direitos do personagem, e aí ele vem para os quadrinhos. Isso é basicamente o resumo do que foi os primeiros 30 anos do personagem, a partir da criação do Robert Howard, né, do autor, que aqui, ó, inclusive aqui nessa obra aqui, tem uma capa, tem um desenho dele da época lá dos anos 30. Ó, as revistas eram exatamente essas aqui, ó. Ó, tá vendo? Wade Tales, que ele publicava, tenho aqui, tem desenhos muito legais aqui, ó, fantasy, olha aqui, ó, vendo? Muito interessante. Deixa eu ver se tem uma aqui bem com ele, não, ó, essa aqui, Conan the Conqueror, que é a primeira, uma das primeiras que foi publicado em revistas, ó. Das primeiras. Desenho bem diferente do nosso popular Arnold Schwarzenegger, né? Ou John Buscema. Vendo, ó? Esse material aqui. Tem mais aqui, acho que tem mais um aqui que eu gosto pra caramba. Deixa eu ver se eu acho aqui, cara. Acho que tá aqui no começo. Que é assim, como eu disse, se você só conhece o Conan pelas revistas em quadrinho ou pelo filme, vale a pena pra caramba você buscar conhecer a escrita do Robert Howard, que, assim, no meu modo de entender, como eu sou um leitor, é mais interessante. Eu não sou do desenho gráfico, né? Quem me conhece sabe que eu gosto pra caramba de texto e também aprecio um certo tipo de desenho, como do Hal Foster, né? Do Príncipe Valente, aqueles desenhos mais da linha do próprio John Buscema. Deixa eu ver se eu acho aqui esse negócio. Então, o texto, pra mim, ele vem primeiro do que o desenho. É um costume meu. Quem gosta mais de desenho, do desenho, talvez não vai querer enfrentar essas 1000 páginas aqui, né? Não vai querer se embrenhar nesse universo. Eu tenho a impressão, ó que desenho. Eu tenho a impressão que vale a pena, porque a riqueza o desenhista, ele tende né, as informações que o autor vai colocando no texto, vai colocando as informações, o desenhista coloca isso graficamente lá, pá, você bate o olho e aquilo já, né? Enquanto que no texto as descrições são perfeitas. O Robert Howard, ele tinha a manha, tinha a forma de escrever detalhadamente
às vezes um conto simples, né, uma base simples de um conto, ele descrevia, ele é descritivo a ponto de você enxergar o que estava acontecendo ali. Por isso que a imagem em si, para mim, não diz muita coisa. Assim, depois eu até, por conta do livro, eu passei a pegar algumas revistas, eu peguei até algum material dele de adaptação, como tem aqui, ó. Que esse conto aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui, que é adaptado brilhantemente pelo grande Roy Thomas, né? Brilhantemente esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu começo a pegar aqui do princípio. Ó, essa aqui, Espada Selvagem 12. Ó, essa Espada Selvagem 12, essa aqui. Tá vendo? Que é exatamente esse texto aqui. Ó, Os Profetas do Círculo Negro, que no meu entender é talvez uma das melhores, deixa eu ver se eu boto aqui, talvez uma das melhores adaptações do Roy Thomas de todas que eu vi. Embora muita coisa que o Roy Thomas tenha feito do Homem-Elefante, essa adaptação aqui, que é um texto enorme, de mais de 100 páginas, olha aqui, ó. Essa adaptação brilhantemente desenhada pelo John Buscema, aqui, ó. Brilhantemente, que inclusive eu não posso deixar de citar esse material aqui do Isaac Asimov, do Magus, Isaac Asimov, que ele cita exatamente esse texto aí, o texto que está aqui, né, do O Povo do Círculo Negro, aqui, ó, esse material aqui, O Povo do Círculo Negro, que é o texto que o Isaac Asimov coloca nessa coletânea de textos de magia, espada e magia. E o que ele fala aqui, ó, ele fala aqui, o Isaac Asimov falando do Robert Howard. Ó, a história de Robert E. Howard é realmente mais estranha do que a ficção. Tendo sido um jovem fisicamente robusto, não conseguiu suportar a morte de sua mãe em 36 e suicidou-se. Tinha 30 anos de idade. Antes de sua morte trágica, ele produziu uma quantidade considerável de livros de ficção que passou por um enorme renascimento nos últimos anos. Howard escreveu muito em matéria de ficção e poesia, mas sua fama repousa principalmente em sua criação Conan o Bárbaro, um homem musculoso de machado que se tornou um dos personagens mais populares no campo da fantasia, criando sozinho o subgênero da fantasia heróica. O personagem Conan continua a ser retratado por autores como Lynn Carter e Ellis Prague de Camp, e foi tema de um grande filme em 82. Tá aqui o grande filme. Tema de um grande filme em 82. Deixa eu ver se eu acho. Ah, tá aqui. Esse Conan o Bárbaro, que é inclusive do pôster quadro ali que tá ali, ó. Esse filme aqui, ó. Com Schwarzenegger. Se você não assistiu. Uma das mais longas e memoráveis histórias de Conan, O Povo do Círculo Negro, fala das tentativas de uma família real de vingar-se de um ataque de magia. Que é esse texto aqui. Esse texto aqui. Que é o que está no quadrinho aqui do encadernado. Quer dizer, a história gira assim, a irmã tá vendo o irmão, que é o rei, morrer, está sofrendo pra caramba, ele tá nas últimas e ele sabe que ele foi envenenado, tem magia misturada, e a irmã procura alguém que a ajude a vingar o irmão que morre. E ela topa exatamente com o Conan. E o Conan, eles vão passar por um monte de situações das mais diversas possíveis para tentar justamente destruir os magos que fizeram o irmão dela morrer da forma mais torpe, entendeu? Esse texto que está aqui nessa edição encadernada aqui, que eu guardo com muito carinho, ó. Conan o Bárbaro, entendeu? Tem aqui, ó, essa edição aqui brasileira, né? Que é o volume 2, que tem o volume 1, ó. Tá vendo? Nessa edição aqui, tem aqui vários textos. Deixa eu ver se eu consigo citar aqui quais os que estão aqui nesse material, ó. A Cidade Escarlate, Sombras de Ferro sobre a Lua, Chuntal do Crepúsculo, O Poço Macabro, Inimigos em Casa, O Vale das Mulheres Perdidas, O Demônio de Ferro. Tem uma miscelânea de textos, né? Sinopses e fragmentos sem títulos. Esse materialzinho aqui. Os 2 volumes, eu acredito, os 2 volumes deva dar exatamente nessa obra aqui. Se eles não colocaram tudo, eu sei que eu andei pesquisando esse material aqui, os textos estão aqui, mas aqui está mais completo, né? Essa edição americana
essa edição americana, ela tá mais completa. Ela tem aqui, ó, além dessas, tem a primeira, né, a primeira história, que é a Fênix na Espada, que dizem que é a história que o Robert Howard criou com o personagem Cool da Atlântida como personagem principal, mas parece que os editores não gostaram muito. Aí ele mudou, aí ele colocou o Conan como rei, né? O Conan já começa rei nessa primeira história, aquela Conan the Conqueror, ele já começa rei, ele já aparece ali como rei, né? E depois as histórias elas vão se diversificando. Como ele viu que o personagem ele fez sucesso, ele começa rei, mas ele passa por várias fases. O Robert Howard vai escrevendo e vai detalhando, né? Vai detalhando o Conan em vários processos, jovem, já um homem já maduro. Eles vão se entrecruzando, as histórias ele vai criando, vai detalhando esse personagem, vai dando riqueza, vai aprofundando esse personagem ao longo de 6 anos, pelo menos 6 anos, ele vai aprofundando, ele vai criando um universo, né? Ele vai criando um universo onde esse personagem está situado, que é anterior à nossa era, antes do grande cataclisma, próximo à Atlântida. Então, quando o mundo ele sofre um grande cataclisma, anteriormente havia um universo onde esses personagens eles circulavam por meio da espada e da magia. Era um mundo onde o braço, né, o braço forte, o poder do braço, o poder da espada, fazia com que você, né, ou você dependia isso tudo para você viver ou você morrer. Entendeu? A forma como você sabia agir. E o Conan é exatamente esse tipo de personagem, que ele é sagaz, ele é inteligente, ele consegue por meio da força e também da sagacidade, da grande sagacidade e percepção, por ele ser cimério, por ele ser um bárbaro, por ele não ser civilizado como a maioria das pessoas ali, que como ele dizia no próprio falando para a própria Belit, a rainha da Costa Negra ou outros personagens, esse ser civilizado é um ser frouxo, é um ser molenga. Ele absorveu muita informação dessa civilização, ele absorveu muita informação, mas aquela alma dele de cimério, aquela alma dele de bárbaro, aquilo não deixou. Eu separei algumas, ele não deixou, eu separei algumas passagenzinhas aqui do texto, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, olha só, que eu lendo, eu fui sublinhando algumas coisas, ó. Olha só esse pequeno trechinho, ó. Idiota! Acha que me venceu porque conseguiu dispensar meu povo? Porque eu fui traído e abandonado pelo demônio que escravizei? Sou Tugra Khotan, que irá governar o mundo apesar de seus deuses insignificantes. O deserto está repleto de meu povo. Os demônios da terra farão a minha vontade. E assim como os répteis da terra me obedecem. O desejo por uma mulher enfraqueceu minha feitiçaria. Agora a mulher é minha. E banqueteando-me em sua alma, eu me tornarei invencível. Para trás, idiota, você não venceu Tugra Khotan, que é o primeiro texto que tem aqui aqui, ó, esse material aqui. Deixa eu pegar aqui. É Chutal do Crepúsculo. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Exatamente, aqui, ó, esse primeiro texto aqui, ó, que é a Espada Selvagem. Olha a capa dessa primeira edição da Espada Selvagem aqui, ó, encadernada, ó, primeira Espada Selvagem. Isso fez um sucesso, gente. Mas essa primeira história, Espectros do Castelo Rubro, ela não me parece ser do Robert Howard. Ela pode ser uma adaptação de alguma outra história. Mas aqui, ó, a libertação de Tugra Khotan. Essa história, esse fragmentozinho que eu tava lendo, ó. Vendo? Que é do Conan 3. Deixa eu ver outras passagens aqui que eu separei. Deixa eu ver aqui. Tem muita coisa. A história da Rainha da Costa Negra é fantástica. Ela foi adaptada na chamada Espada Selvagem de Conan, lá pelo número 41. Mas eles tiveram que esticar a história. O conto ele é longo, mas muitas coisas foram criadas pelo próprio Roy Thomas para fazer a história, né, a história ficar mais longa, mais larga. Aí ele explica o personagem, o Conan ser o Amha, o leão, que no próprio conto não tem. No próprio conto não tem. É como eu li esse material por volta de 1987, 1988, eu sofri grande influência. Eu achava aquilo ali o máximo. Mas como depois que eu li o texto, eu vi que tinha realmente muita coisa, a riqueza do texto era melhor do que a adaptação do Roy Thomas. Eu não achei, depois que eu li,
eu já tenho minhas sérias críticas com relação a esse material do Roy Thomas em si. Olha aqui outra aqui, ó. Por que os guardas o estão perseguindo? Perguntou Tito. Não que os seus problemas sejam de minha conta, mas eu pensei que... Aí o Conan fala, nada tenho a esconder. Em nome de Kron, quanto mais tempo eu passo entre vocês, pessoas civilizadas, menos consigo entender seus modos. Ontem à noite, em uma taverna, um capitão da guarda real violentou a garota de um jovem soldado que naturalmente acabou com ele. Mas parece que existe uma maldita lei que impede de matar integrantes da guarda, de maneira que o rapaz e a moça resolveram fugir. Andaram dizendo que me viram com eles, e assim fui levado ao tribunal. E o juiz me perguntou onde o rapaz estava escondido. Escondi que, sendo ele meu amigo, não poderia traí-lo. Ficaram com raiva e o juiz fez um demorado discurso sobre a minha responsabilidade para com o Estado e a sociedade e um monte de outras coisas que eu nem entendi. E acabou me ordenando a dizer para onde meu amigo tinha fugido. Aí eu também comecei a ficar com ódio, porque já explicaram a minha posição mais de uma vez. Mas procurei me controlar e fiquei calado. O juiz acabou achando que eu tinha desrespeitado a autoridade dele e que devia ser mandado para o calabouço e apodrecer lá até me decidir a trair meu amigo. Aí, vendo que todo mundo estava contra mim, tirei a espada e arrebentei a cabeça do juiz e abri caminho para fora do tribunal. Quando vi o cavalo de um soldado amarrado ali perto, montei e fugi em disparada para o porto, onde esperava encontrar um navio zarpando para alguma terra bem distante. Esse pequeno parágrafo aqui é da Rainha da Costa Negra, o texto que eu tinha falado, entendeu? Que ele está fugindo, começa a história ele fugindo dessas autoridades aqui, fugindo dessa perseguição. Aí ele vai dar num navio, né, um pescador. Aí eles começam a velejar pela água, aí eles topam com os piratas, e os piratas matam o sujeito, que era o dono do barquinho, mas eles não conseguem matar o Conan. E na luta, a Belit, que é a Rainha da Costa Negra, ela vê aquele cimério enorme se defendendo e matando os piratas dela, e ela acaba se apaixonando por ele. Tem uma passagem aqui, que é exatamente desse texto. É um dos textos que eu mais gostei. Vendo? Ó. Estamos cercados de terror e mistério, Conan, e navegamos na direção do reino do horror e da morte, disse ela. Você tem medo? A única resposta dele foi um movimento dos ombros, e ela continuou com uma expressão de meditação. Não temo coisa alguma. Jamais senti medo. Muitas vezes me vi frente a frente com a morte, Conan. Você teme os deuses? Não me atreveria a pisar nas sombras deles, respondeu o bárbaro em tom conservador. Alguns deuses fazem tudo para nos ferir, outros para nos ajudar. Pelo menos é o que dizem os sacerdotes. Mitra dos iborianos deve ser um deus forte, porque seu povo espalhou cidades pelo mundo inteiro. Mas mesmo os iborianos temem Set. E Bei, deus dos ladrões, é um bom deus. Ouvi falar dele quando eu era ladrão em Zamora. E quanto aos deuses de seu povo, jamais o ouvi chamar um deles. O principal é Kron, que mora em uma grande montanha. Que adianta chamar por ele? Kron pouco se importa se os homens vivem ou morrem. É melhor ficar em silêncio do que atrair sua atenção sobre nós. Ele só nos manda a destruição e não a boa sorte. É severo e sem amor, mas no momento do nascimento sopra o poder de lutar e de matar na alma do homem. O que mais poderiam os homens querer dos deuses? Mas e os mundos que existem depois da morte? Insistiu ela. Não existe esperança aqui ou no além, segundo o culto do meu povo, respondeu Conan. Nesse mundo, os homens lutam e sofrem por nada, encontrando prazer apenas na ofuscante loucura da batalha. Ao morrer, suas almas entram em um reino cinzento e povoado, coberto de nuvens e ventos gelados, mas é para ficarem vagando sem esperança alguma por toda a eternidade. Belit sentiu um arrepio. A vida, por pior que seja, é muito melhor do que um destino desses. Em que é que você acredita, Conan? Ele encolheu os ombros e respondeu. Eu conheci muitos deuses. Aquele que nega a sua existência é um cego.
assim como todo aquele que confia demais neles. Não me importo com o que existe além da morte. Tanto pode ser a escuridão em que acreditam os céticos médios, como o reino de gelo e nuvem onde vive Kron, como as planícies geladas e os corredores fechados de Valhalla, em que acredita o povo de Nordheim. Eu não sei, nem me importo. Só quero viver intensamente enquanto posso. Quero experimentar os ricos sucos da carne vermelha e o vinho picante no meu paladar, o aperto quente dos braços brancos, como marfim, a loucura do triunfo na batalha quando as lâminas azuladas queimam e são tingidas de vermelho. Isso é o suficiente para eu me alegrar. Que os mestres, os sacerdotes, os filósofos meditem sobre as questões de realidade e ilusão. Uma coisa eu sei, se a vida é ilusão, eu também sou uma ilusão e sendo assim a ilusão é real para mim. Eu vivo, estou cheio de vida, eu amo, eu mato e sou feliz assim. Mas os deuses são reais, disse ela, continuando em sua própria linha de raciocínio. E acima de tudo são reais os deuses dos Shemitas, Ishtar, Astorete, Derketo e Adonis. Bei também é Shemita, pois nasceu na primeira terra de Shumi, há muito, muito tempo, e viveu sorrindo, com as barbas encaracoladas e olhos espertos e inocentes, como de uma criança, roubando as joias dos reis dos tempos antigos. Existe vida depois da morte, isso também eu sei, Conan da Ciméria. Com agilidade, ela se apoiou nos joelhos e o agarrou nos braços, tão apertados como de uma pantera, e continuou. Meu amor é mais forte do que qualquer tipo de morte. Eu me coloquei nos seus braços, arquejando com a violência do seu amor. Você me agarrou, me apertou e me conquistou, puxando minha alma para os seus lábios, com a ferocidade de seus beijos ardentes. Meu coração está colado ao seu coração. Minha alma é parte de sua alma. Se eu estivesse imóvel na morte e você lutando pela vida, eu voltaria do abismo para ajudá-lo. Sim, mesmo que meu espírito flutuasse como as velas púrpuras do mar de cristal do paraíso ou se debatesse nas eternas labaredas do inferno. Eu sou sua, e nem todos os deuses e todas as suas eternidades jamais serão capazes de nos separar. Bacana, hein? Haha, menino. E isso acontece aqui. Isso acontece nessa história. O Conan tá... Eles chegam numa... A história, por isso que eu falo, a história é muito, muito boa. Eu desprezo esse pessoal que ganha prêmio Nobel, essas escolhas de prêmio Nobel de literatura, prêmio disso, prêmio daquilo. Cara, os bons, geralmente, os bons mesmo não ganham, entendeu? Um ou outro pode ser, das raríssimas exceções, mas a grande maioria é só de escritor medíocre. Acontece aqui que eles entram eles entram pela floresta com barco, né? Eles chegam num local onde tem lá alguns tesouros, mas tem uma criatura terrível que vai separando cada um, né? A Belit fica no barco, junto com alguns piratas e o Conan junto com outros, eles se aventuram no meio do mato e lá eles encontram uma besta horrorosa, uma besta pavorosa, e essa besta ela vai matando um a um. Não mata o Conan, deixa ele adormecido, bate lá nele, ele fica adormecido. Aí ele vai matando todos, essa besta vai matando todos os piratas e pega a Belit e enforca ela, mata ela não consegue sobreviver. E o Conan acorda do nada e vai descobrir que todo mundo morreu e vai chegar no barco, tá lá a Belit morta. E aí aparece a criatura. E a criatura vai matar o Conan. Na hora que a criatura vai matar o Conan, o espírito da Belit aparece, entendeu? Ela obviamente, ela morreu, como eu falei, e o espírito volta. Quando o espírito volta, o espírito mata essa criatura pro Conan. Aí o Conan lembra exatamente dessas palavras aqui, né? Que eu voltaria. Meu amor é mais forte que qualquer tipo de morte. Eu me coloquei nos seus braços. Se eu estivesse imóvel na morte, você lutando pela vida, eu voltaria do abismo para ajudá-lo. E isso acontece. Essa história é uma das mais sensacionais de todas. Olha que tem muita coisa muito boa aqui dentro. Muito boa dentro desse material. Por isso que eu falo riquíssimo. Gente, não fica só nos quadrinhos. Não fique só nos filmes. O Robert Howard, ele escreveu muita coisa. Ele escreveu muito material. Olha esse aqui, ó. Que é uma das primeiras do Conan, e ele bem jovem, ó. Deixa eu ver se eu encontro aqui.
que é o gráfico, né? Que tem o texto, como eu falei, tem o texto e tem o material mais gráfico. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, cara, tem muita coisa aqui. Ó, Os Demônios da Torre do Elefante, Espada Selvagem do Conan 12. Aqui, ó. Que é também uma das melhores adaptações. Ela é praticamente a adaptação do texto do Roy Thomas, Torre do Elefante, ó. Ela é praticamente a adaptação, né? Ela é a adaptação do texto, porque o Roy Thomas ele primava bastante pela essa qualidade, né, do material. Algumas coisas, como esse da Rainha da Costa Negra, ele preferiu estender, né, por vários e vários e vários números, criando personagens novos, né, outras sagas, diferente, por exemplo, do texto. Mas aqui, como o texto é mais curto, e eu li o texto fazendo a comparação com a adaptação para ver, né, onde o adaptador, o Roy Thomas, ele fez mudanças, né, algumas mudanças obviamente no texto, porque não dá para você fazer aqui, ó, não dá para você fazer muita coisa só com você tem que criar, né, é uma obra de arte diferente, né, uma obra gráfica. Então tem as imagens, aí depende também do desenhista. Quando ele estava com um desenhista bom, o texto fluía melhor, né? Esse é muito legal. Os Profetas do Círculo Negro eu falei. Deixa eu ver se tem mais algum aqui que eu lembro aqui. Que esse é comprido. Acho que são duas edições do Conan só para esse texto que o Isaac Asimov citou. Olha só, ele tinha muita amizade com o Lovecraft, que eu não posso deixar de falar, né? Ele tinha muita amizade, por isso que muito dos textos do Conan, ele tem essa questão da magia, porque aí também dizem que tem a influência do Lovecraft, que eles eram muito amigos, né? Eles eram muito amigos, então isso tinha uma força danada. Isso tinha uma força danada no texto do Conan, porque só isso aqui já vale um vídeo, né? Só esse material aqui já vale um vídeo também. Uma hora, isso que eu falo, é muita coisa para ler, mas a gente vai fazendo, né? A gente vai fazendo nossas considerações aos poucos. Chegou a vez do Conan, que eu não imaginava que fosse, né, uma hora aparecer, porque eu tinha que ler todo o texto. Dessa vez eu não tive assim, ler texto a texto, eu queria ler todo o material, queria ter contato com todo o material do Howard, todo o material, para poder fazer um geralzão. Olha aqui, mais uma citação aqui, ó. Essa é uma das que infelizmente não estão nessa aqui do Conan. Ah, não, tá sim. Sim, minto, tá sim. Ela está aqui, ó. Assim, porque eu tô confundindo com outra história que não foi colocada no. Essa aqui, o terror dorme sobre a areia. Que deixa eu ver aqui o nome dela original. A Maldição da Lua Crescente. Isso aqui, ó. Esse material aqui, deixa eu ver aqui. Ah, não. Esse o Terror Dorme Sobre a Areia é uma adaptação de uma história do Conan, mas não é do Robert Howard. Eu quero pegar essa aqui, ó. Exatamente essa aqui. Que é, ó, A Maldição da Lua Crescente. Essa aqui, ó. Que é essa adaptação também perfeita do Roy Thomas. Que é essa história do Conan, que ele é preso. Ele é preso, um sujeito consegue por meio fazer umas malandragens lá, prende o Conan, prende ele numa cruz. Isso inclusive foi parar no filme Conan o Bárbaro. Ele prende o Conan numa cruz, né? E o Conan consegue sair dessa cruz. Aqui, ó. Deixa eu ver a cena aqui que ele é preso. Aqui, ó. Olha só, aqui, ó. O Conan é preso numa cruz. Olha lá. Aqui, ó. Árvore da Morte. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa é uma das melhores histórias do Conan. A Bruxa Nascerá ou a Maldição da Lua Crescente. Olha aqui. Vendo? Que o Conan é preso numa cruz e ele é auxiliado por um indivíduo das areias, o Conan, ele tira o Conan ele consegue salvar o Conan da árvore, o Conan desprende os pregos, tira os pregos e vai em busca da vingança, né, de pegar quem o colocou nessa árvore. Mas tem aqui o texto, ó.
Eu vou ler o texto aqui rapidinho, um pedacinho do texto. Ó. O homem pendurado na cruz era o único toque de vida senciente em uma paisagem que estava completamente desolada e deserta enquanto chegava a noite. Cauã, a menos de 1 milha de distância, bem poderia estar do outro lado do mundo e existindo numa outra época. Perceba a escrita do Robert Howard. Sacudindo o suor de seus olhos, Conan olhou fixamente para o terreno familiar. Em ambos os lados da cidade e para além dela estiravam-se as paisagens férteis, com o gado pastando à distância, onde começavam os campos e vinhas, xadrezes da planície fertilizada. Os horizontes oeste e norte eram pontilhados com aldeias em miniatura à distância. A menor distância para o sudeste, um brilho prateado marcava o curso de um rio, e além desse rio, a areia do deserto se esticava para longe, além do horizonte. Conan olhou para aquela imensidão de lixo, vazio, inútil, brilhando à luz do sol da tarde, como um falcão com olhares presos no céu aberto. A repulsa o balançou quando ele olhou para as torres reluzentes de Cauã. A cidade havia traído, aprisionando-o de forma a deixá-lo pendurado morrendo numa cruz de madeira como uma lebre pregada a uma árvore. A luxúria vermelha, por vingança, varria-lhe o pensamento. Maldições e imprecações fluíam mais lentamente dos lábios do homem. Todo o seu universo existente com foco preciso tornou-se incorporado nas 4 pontas de ferro que prendiam sua vida e liberdade. Seus grandes músculos tremeram como cabos de ferro atados. Com o suor surgindo em sua pele crestada, ele procurou ganhar força para arrancar os pregos da madeira. Foi inútil. Eles tinham sido fincados a grande profundidade. Em seguida, ele tentou arrancar as mãos para fora da cabeça dos pregos, e tal era o esfaqueamento de dor, a agonia abismal, que finalmente foi forçado a cessar seus esforços até pela futilidade destes. As cabeças eram largas e grossas, não podia passá-las através das feridas. Uma onda de desamparo abalou o gigante pela primeira vez em sua vida. Ele prostou-se imóvel, a cabeça apoiada em seu peito, fechando os olhos contra o brilho dolorido do sol. Um bater de asas fez com que ele olhasse acima para o que parecia apenas como uma sombra de penas derrubadas do céu. Um bico afiado visando seus olhos cortou seu rosto e ele sacudiu a cabeça para os lados, fechando os olhos involuntariamente. Ele gritou, um rugido, um grito desesperado de ameaça, e os abutres desviaram e recuaram, assustados com o som. Eles retomaram a circular, desconfiados, acima de sua cabeça. O sangue escorria na boca de Conan, e ele lambeu os lábios involuntariamente, cuspindo fora o líquido salgado. A sede o assaltou brutalmente. Ele tinha bebido muito vinho na noite anterior e nenhuma água havia tocado seus lábios desde antes da batalha na praça, ao amanhecer. E assassinato dava sede, esse trabalho suado. Ele olhou para o rio distante, ensandecido, como um homem no inferno veria através da grade aberta de uma prisão demoníaca. Pensou em fontes jorrando água branca no seu peito, lambendo até a altura dos seus ombros numa torrente de jade líquido. Lembrou-se de grandes chifres de cerveja espumante, taças de vinho saborosas engolidas descuidadamente ou derramadas pelo chão das tavernas. Ele mordeu o lábio para não gritar de angústia intolerável, como se fosse todo um bando de animais torturados. O sol se pôs, uma bola sinistra em um mar de fogo de sangue contra uma muralha carmesim que unia o horizonte às torres da cidade, flutuando irreal como um sonho. O próprio céu estava tingido de sangue para seu olhar embaçado. Ele lambeu os lábios enegrecidos e olhou com os olhos injetados de sangue para o rio distante. Ele também parecia vermelho como sangue e as sombras subindo do leste pareciam negras como ébano. Bom, hein? Bem escrito, hein? Bem escrito, hein? Assim, tem isso que eu falei, tem o desenho aqui, tem a arte gráfica, mas não chega perto desse tipo de descrição, que foi o que eu disse. Não chega perto. Sinto muito se você não leu, se você não leu isso aqui. Eu ainda quero dar uma lida numa carta
que o Robert Howard ele vai fazer uma descrição do Conan para os donos da revista. Ele vai fazer uma descrição. E tem muita coisa aqui, ó. Olha só. Ainda antes, né? Só vou fechar essa parte aqui, ó. Um abutre surgiu sobre ele com um grasnido e um rápido bater de asas. Seu bico afiado piscou para baixo, rasgando a pele do queixo de Conan enquanto ele virava a cabeça de lado. E como um relâmpago, antes que o pássaro pudesse planar para longe, a cabeça de Conan avançou, impulsionada pelos músculos do pescoço forte. E seus dentes vorazes, como os de lobo, se cravaram no peito da agorenta ave. Instantaneamente o abutre explodiu em berros histéricos. Suas asas debatendo cegaram momentaneamente o homem e suas garras rasgaram seu peito. Mas logo ele quedou-se dependurado, os músculos do seu pescoço destroçados em pedaços e os seus ossos triturados entre os poderosos dentes. Com uma última vibração espasmódica, o pássaro pendurado morreu. Conan o largou, cuspindo o ignóbil sangue viscoso de sua boca. Os outros abutres, aterrorizados pelo destino de seu companheiro, voaram para uma árvore distante, onde ficaram empolerados como demônios negros no conclave do inferno. Uma sensação de triunfo feroz percorreu o cérebro entorpecido de Conan. Afinal, a vida ainda batia forte e violentamente em suas veias. Ele ainda podia enfrentar a morte, portanto, ele ainda vivia. Cada pontada de sensação, mesmo de agonia, era de fato uma negação da morte. Como eu falei. Como eu falei. Bem escrito. Eu não consigo, assim, eu tenho aqui o quadrinho. O quadrinho já tinha me impressionado. O quadrinho já tinha me impressionado lá, né, anos e anos e anos atrás. Mas a forma como ele escreve, gente. A forma como ele escreve não dá, né? Aqui, ó. Pega aqui a carta dele. Olha só. O trecho da carta. O esboço que vocês fizeram segue bem de perto sua carreira como eu a visualizei. As diferenças são insignificantes. Como vocês deduzem, Conan tinha cerca de 17 anos de idade quando foi apresentado ao público em A Torre do Elefante, como eu citei. Embora não totalmente adulto, ele era mais maduro do que um jovem médio civilizado nessa idade. Ele nasceu num campo de batalha durante uma luta entre sua tribo e uma horda de invasores vanires. O país que seu clã considerava seu e por onde vagueava ficava a noroeste da Ciméria, mas Conan era de sangue misturado, embora fosse o cimério puro. Seu avô foi membro de uma tribo do sul que havia fugido de seu próprio povo por causa de um feudo de sangue e depois de longas andanças, finalmente abrigou-se entre os povos do norte. Na juventude, antes de sua fuga, o avô havia tomado parte em muitos assaltos dentro das nações iborianas. E talvez fosse as histórias que contava a Conan, menino, sobre aquelas terras mais suaves que despertaram nele um desejo de vê-las. Existem muitas coisas em relação à vida de Conan das quais eu mesmo não tenho muita certeza. Por exemplo, não sei quando foi seu primeiro contato com povos civilizados. Poderia ter sido em Vanarium, onde ele pode ter feito uma visita pacífica a alguma cidade fronteiriça antes disso. Em Vanarium, ele já era um adversário formidável, embora tivesse apenas 15 anos de idade. Conan tinha a altura de 1,83 e pesava 81 quilos, embora ainda faltasse muito para alcançar o tamanho de adulto. Houve um intervalo de cerca de 1 ano entre Vanarium e sua entrada na cidade de Ladrões de Zamora. Durante esse tempo, ele voltou aos territórios do norte pertencentes à sua tribo e fez sua primeira viagem para além das fronteiras da Ciméria. Isso, por mais estranho que pareça, ficava ao norte e não ao sul, porque eu como não tenho certeza, mas ele passou alguns meses com a tribo de Aesíris, lutando com os Vanires e os Hiperbóreos, desenvolvendo um ódio pelos últimos que durou toda a sua vida e mais tarde afetou sua política quando o rei da Aquilônia. Capturado por eles, ele fugiu para o sul e veio para Zamora a tempo de fazer sua apresentação ao público. Não tenho certeza se a aventura relatada em Inimigos em Casa ocorreu em Zamora. A presença de facções políticas oponentes indicaria o contrário, já que Zamora estava sob um despotismo absoluto,
onde opiniões políticas e divergentes não eram toleradas. Sou da opinião de que a cidade era uma das pequenas cidades-estados logo a oeste de Zamora, para onde Conan foi depois de deixar Zamora. Em seguida ele voltou para Ciméria por uma breve temporada e de tempos em tempos retornava ao seu país natal. Aí ele vai descrevendo, por isso que eu falando, ele vai dando todas as pistas, como ele vai criando, o personagem vai se desenvolvendo ao longo do tempo, desses 6 anos, ele vai criando um mundo, vai criando um universo, onde esse personagem ele vai transcorrer. Olha aqui, ó, o mapa, isso aqui do próprio Robert Howard, tá vendo? Onde o Conan ele vai andando, as descrições são tão perfeitas. O mundo, né, iboriano, né, a era iboriana do Robert Howard é tão perfeita que você fica apaixonado pelo personagem. Você fica apaixonado por ele. Por quê? Porque essa riqueza de descrição, essa forma como ele vai descrevendo, é algo que pouquíssimos fizeram. Pouquíssimos criaram um personagem e deram a vida, assim, tirando talvez o Conan Doyle do Sherlock Holmes, que o personagem fica maior do que o próprio criador. Essa forma como o Robert Howard vai delineando o personagem faz com que o Conan se torne maior até do que o próprio criador, como é o caso do Sherlock Holmes. As pessoas conhecem o Conan, mas não sabem muita coisa sobre o criador. O criador em si não interessa às pessoas. Elas são apaixonadas pelo personagem. E elas são capazes, as pessoas elas são capazes de dizer que o personagem ele é vivo por si só, mesmo sendo uma obra literária. Isso é fantástico. Assim, por isso que não é para mim não sem interesse falar da vida do Robert Howard também, que ele como criador ele merece todo destaque, né? Não vamos esquecer que pela obra literária Conan é criação desse indivíduo aqui, ó. Ó, a foto dele aqui, ó. Vou até pegar a foto dele aqui para deixar, né, marcado, para nós não nos esquecermos. Aqui, ó. Fotinha do Robert Howard aqui, ó. Vendo, ó? Esse indivíduo aqui que foi o criador do Conan. Beleza, gente? Ele não é só um personagem dos filmes, ele é obra literária e obra literária de qualidade, beleza? Beleza, gente? Ó, eu falei um pouquinho do Conan o Bárbaro, um pouquinho dessa maçaroca aqui que eu tô há meses lendo, né? Essa maçaroca aqui, há meses lendo. Eu consegui fechar, esse é um ciclo, né? Graças a Deus eu consegui fechar esse material, que era algo que me incomodava, porque como eu tinha o Conan só nos filmes e nas revistas em quadrinho, eu falava, poxa, tem que ler pelo menos a obra do Robert Howard um dia, beleza? Eu falei um pouquinho das histórias do Conan, né, dos contos, que são bastante aqui dentro desse material. Você pode encontrar em português, você vai encontrar esse primeiro e o segundo volume disso aqui, e acho que bobear tem outras edições também, em português traduzidas. Tem versões pulp, né, de um volume, de um livrinho só com uma história, que eu também já peguei bastante de banca de jornal. Você pode encontrar esse em sebo, não é complicado de você encontrar. Você vai encontrar em sebo, olha aqui, ó. Você vai encontrar esse material em sebo, não é difícil, entendeu? Eu já encontrei em sebo, banca de jornal. São livrinhos de pequenos, com as pequenas partes, né, da grande obra separadas. Mas você também pode encontrar esses volumes 1 e 2 em livraria, em biblioteca, não é difícil de encontrar não. Ó, eu falei um pouquinho do The Complete Chronicles of Conan, esse material bacanão aqui, para os fãs do Conan, ó, um presente, beleza? Isso aqui é bacana, vale a pena ler mesmo. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Conan o Bárbaro, Conan o Cimério foi a resenha de hoje, beleza, gente? Curte o vídeo, se inscreve no canal. Se você é fã do Conan, se você gostou, curte aí, ó. E faz seu comentário, beleza, gente? Valeu, tchau, até a próxima!